outro assunto importante do dia que não pode faltar aqui no Jornal Gente é a questão do projeto, né, do aborto, que você já trouxe para nós nos últimos dias aqui em detalhes, a movimentação dessa proposta. E tem novidade, né, Cláudio? Pois é, ontem foi aprovado o regime de urgência para esse projeto. É um projeto que equipara o crime de aborto cometido após as 22 semanas de gestação ao crime de homicídio. É um projeto do deputado Sóstenes Cavalcante, do Rio de Janeiro, e ele acredita que com a aprovação do regime de urgência, né, que coloca esse regime de urgência aprovado, coloca o projeto à frente dos demais, e também faz com que dispensa o exame do projeto por comissões, vai direto para o plenário, e é por essa razão que os mais otimistas, defensores do projeto, acreditam que ainda hoje ele será votado no seu mérito, né? Ou no mais tardar na próxima semana. Esse é um projeto que, segundo o seu próprio autor, trata-se de uma resposta do Congresso, do Parlamento, a mais uma ingerência do Supremo Tribunal Federal em atribuições próprias do Poder Legislativo, que é exatamente o de discutir, avaliar, criar leis, revogá-las, alterá-las. Tudo isso é tarefa do Poder Legislativo, mas o Supremo Tribunal Federal, como a gente vem acompanhando, nos últimos anos tem também adotado esse viés legislador em conflito com a Constituição, enfim, que justifica a existência da Suprema Corte, que é exatamente a sua defesa. Bom, o fato é que também uma reação ao Supremo Tribunal Federal, a essas ingerências, a aprovação ontem na CCJ da Câmara, por uma de goleada, né, 47-17, do projeto que, afinal de contas, reafirma algo que já está na lei, mas o Supremo resolveu revisitar a lei, digamos assim, que é a criminalização do porte de drogas em quaisquer quantidades. O Supremo tenta relativizar isso, acenando com a liberalização de drogas, e isso o Congresso Nacional não admite e responde com essa PEC das drogas, tanto quanto agora responde com essa PEC do aborto. Quer dizer, o que era algo, como é que eu diria, aberto a interpretações mais generosas, digamos assim, do Poder Judiciário em relação ao porte de drogas, por exemplo, e também em relação ao aborto, agora a coisa ficou ainda mais, ganhou uma tendência ainda mais, uma visão, uma abordagem ainda mais conservadora. E tudo isso, a responsabilidade é pelo radicalismo que se verificou ou se verificam em algumas decisões do Supremo Tribunal Federal. Tá certo, viu, Cláudio? Tem uma questão nesse projeto do aborto que ela é muito delicada e não está sendo discutida com a ênfase que seria necessário. Eu até achei que passando pelas comissões isso fosse aparecer, mas com essa questão da urgência, né, que você traz para a gente aqui, explica tão bem a celeridade que esse projeto ganha a partir de agora, era muito importante explicar o seguinte: imaginem só um caso de uma mulher que sofreu um estupro e ela quer realizar o aborto com a autorização que a própria legislação dá, porque as vítimas de estupro, todos nós sabemos, têm autorização para fazer, têm o direito de fazer o aborto. Se depois da 22ª semana, aprovado o projeto como está, ela for punida por ter feito um aborto, ainda que tenha sido vítima de um crime de estupro, ela pode pegar uma pena equiparada ao aborto ou homicídio a 20 anos de prisão. O estuprador, se condenado, pode pegar uma pena de 10 anos de prisão. Veja só como esse projeto ele pode inverter o papel de vítima e acusado por conta dessa questão da equiparação do aborto ao homicídio. Eu estou muito longe aqui de defender a descriminalização do aborto, muito distante disso. Mas esse ponto é preciso ser observado. Assim como a legislação brasileira diz que você não pode matar ninguém, se você matar alguém você tem que ser processado, há excludentes para essa questão. A legítima defesa está colocada, né? O exercício regular do direito para os policiais, o estado de necessidade, são excludentes para que você tenha um respaldo da legislação para cometer aquele ato. Assim como no aborto há três possibilidades, 2 delas legais e uma fruto de uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Primeira delas, estupro. Uma mulher que é estuprada tem que ter direito a fazer o aborto a qualquer momento. A segunda, risco para a vida da mãe.
A vida da mãe é uma vida que nós temos ali a certeza da sua existência, já vivida. A questão do feto, quando ele oferece risco para a vida da mãe, nós temos uma vida em potencial e uma vida real ali que tem que ser preservada. Então essa é a escolha feita pela legislação. E a terceira posição que surgiu depois, como eu disse, um entendimento do Supremo para feto anencéfalo. E aí há hoje a autorização também para o aborto nesse caso. Nos demais casos, é crime grave, tem a pena, mas agora ela pode ser equiparada a homicídio e causar situações como essa que nós trouxemos aqui. E é claro, Pedro, falando um pouquinho aqui da Europa... Oi, Sônia, fala aí. Não, pode ir, Thaís. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, é claro que ninguém defende o aborto. Isso é uma coisa terrível para a mãe, para a família, para a mulher. Não é essa a questão, não é? Mas quantas vezes já não entrevistamos aqui no Jornal Gente a Luciana Temer, que é uma militante das causas contra a violência doméstica, especialmente contra crianças. O que ela conta para a gente? Que no Brasil, a maior parte dos casos de estupro, não é que você está andando na rua e vem um doido e te pega. Não é isso que acontece. Isso é imaginação, não que não aconteça. Mas os casos de estupro acontecem contra crianças e adolescentes dentro de casa. Então, é o pai, o padrasto, o tio, o vizinho, um amigo da família. Essa é a situação básica de estupro que acontece no Brasil. E não só no Brasil, é no mundo inteiro, é desse jeito que funciona. Então, quando a gente está falando de muitas crianças e adolescentes que engravidam em situações de estupro, e a gente já contou aqui também várias vezes casos de mulheres que tentaram recorrer à possibilidade legal de realização do aborto em caso de estupro e tiveram esse direito negado. Várias vezes, ainda tomaram sermão de juiz. Não pode, aí vai para outra. Bem, vai passando o tempo, e numa dessas a gestação já está mais avançada. Pensar num aborto numa gestação avançada é algo horrível, muito cruel e muito triste. Mas a gente está lidando aqui só sendo mulher para saber. Não é? E com valores fundamentais à sociedade. O que me parece é que essa discussão, da mesma forma como o Supremo é assodado em várias discussões, o Congresso também está sendo assodado nessa discussão, pulando comissões e querendo aprovar, e aparentemente vai aprovar um projeto que daqui a pouco vai para a sanção do presidente da República. E esse também é um objetivo. Porque aí quando cai na mão do presidente da República um projeto como esse, o que você faz? Você sanciona ou você veta? Qualquer das decisões, qualquer uma delas, traz desgaste. E aí o assunto volta para o Congresso e o Congresso delibera. Então a gente está tratando politicamente de algo que fala, primeiro, em relação à vida e à saúde das mulheres e, segundo, a valores da sociedade brasileira. Eu não estou confortável com essa discussão do jeito como ela está se travando. Concordo com você. Só passando um pouquinho da experiência da Europa, né, onde na maioria dos países o aborto é legalizado, a França colocou esse ano na Constituição Federal o direito ao aborto, né? Algo que já era legalizado, você tinha a lei, você precisava de uma certa burocracia, mas agora é constitucional. E a tendência é que os países da Europa também coloquem isso na Constituição. Mas qual que é o limite? 12 semanas, né? A gente não está falando em 22, a gente está falando em 12 semanas, e com a diferença que nos países da Europa, as aulas de educação sexual, elas começam muito cedo nas escolas, porque é algo muito sério. As pílulas anticoncepcionais e pílulas do dia seguinte são disponíveis de graça, a população não paga. Assim como aquele remédio, o PrEP, que em caso de estupro, você eliminaria a possibilidade de contrair AIDS. Então, tem todo um aparato de saúde, que, como diz a Thaís, que é o mais importante. A discussão da saúde é muito mais importante do que a discussão política. E é por isso, com todo esse cuidado, que os países europeus, e a França principalmente, coloca na Constituição o direito ao aborto.